Olá a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós temos um problema dentro do nosso calendário acadêmico, né? O calendário acadêmico hoje marca como o dia não letivo, mas o SIGA-A marca como aula letiva, né? Então, por conta desse inconveniente de calendário acadêmico SIGA-A, hoje nós teremos aula assíncrona, né? O que é aula assíncrona? Nós não nos encontraremos, mas a aula é registrada porque eu vou deixar material para vocês assistirem, né, esta aula gravada, mais os vídeos que eu coloquei de outros autores, né, de outras pessoas, e os exercícios para serem resolvidos. Então, na próxima aula, no dia 13, a gente vai tirar a dúvida dessa aula que eu vou deixar gravada aqui, corrigir as atividades que foram deixadas e num novo assunto que eu vou estar introduzindo também, né? Então, hoje fica para vocês assistirem os vídeos e resolverem os exercícios que estão disponíveis no SIGA, tá bom? Então, eu vou fazer a apresentação dos nossos slides para a aula de hoje. Bom, nós vamos continuar falando sobre frequências gênicas e genotípicas, que é uma continuação da aula passada. Então, é importante a gente relembrar, né, do que nós já conversamos na aula passada, mas principalmente de 4 pontos fundamentais dentro da genética de populações. O primeiro deles é que uma população natural, que é o que a gente estuda na genética de populações, é formada por um conjunto de uma espécie contendo diversas famílias com muitos genótipos diferentes. E essas diferenças de genótipos, né, dos genes de cada indivíduo que constitui essa população, é que a gente chama de variabilidade genética. A estrutura da população é definida pela frequência dos alelos que compõem os diferentes genótipos das diferentes famílias. Por isso que a gente se preocupa em frisar bastante como a gente calcula as frequências dos genes e as frequências do genótipo, porque ele é a base da genética de populações. A população natural é formada por todos os indivíduos, que ao se reproduzirem compartilham um pool gênico. Então, o pool gênico é o conjunto de genes daquela população. E esses genes têm um fluxo dentro da população, porque os cruzamentos são aleatórios, né? Então, ocorre um fluxo gênico ali dentro daquela população. O pool gênico é um conjunto total de informações genéticas compartilhada pelos membros reprodutivos da população. Então, esse pool gênico, ele é compartilhado, como eu falei, por toda a população. Pode haver migração, saída e entrada de genes, mas isso nós não vamos falar agora, né? Darwin já havia notado que uma população ela pode ter variação, que os indivíduos que estão nelas não são idênticos uns aos outros, mesmo os familiares mais próximos, né? E esta variação é que é a matéria-prima para que haja evolução. Se não há variação, não vai haver evolução. A variação é uma propriedade natural de toda a população, né? E quando ela perde isso, a população corre o risco de entrar em extinção. Então, se a gente observar indivíduos de uma população, olhar a fisionomia, né, os aspectos físicos dele, a gente vai perceber que existe uma diversidade ali. Mas essa diversidade não chega nem aos pés da diversidade molecular que essa população apresenta. Né? Por isso que a gente estuda gene, muito mais a diversidade gênica do que a diversidade fenotípica, porque a diversidade fenotípica, aquilo que a gente pode olhar, é só uma parcela da diversidade molecular. Olha só esse quadro, por exemplo. Isso aqui está falando sobre hemácias. Né? Então, na primeira linha, nós temos uma sequência de nucleotídeos do DNA, a sequência de proteína que esses nucleotídeos de DNA faz, né, que forma, né, depois de formar o RNA mensageiro, e o fenótipo é uma célula normal, uma hemoglobina normal, que não tem seleção natural contra ela, né, a hemoglobina normal é o padrão que todo mundo sobrevive.
Aí pode haver uma modificação em uma base nitrogenada aqui, dos 3 nucleotídeos finais aqui, né, da última trinca, que na célula normal era um G e aqui passa a ser um C. Mas como o código genético é redundante, esta modificação traz o mesmo aminoácido para a proteína, que é a glutamina. E a célula continua com seu aspecto normal, né, com a sua função normal. Então, mesmo aqui, uma diversidade genética, mas um fenótipo igual, né? A mesma coisa na linha de baixo, são 2 mudanças. Aí houve uma mudança, sim, de um aminoácido, mas não, essa mudança de aminoácido não trouxe a normalidade para a célula. E então a célula continua trabalhando normalmente, a hemácia continua trabalhando normalmente, né? E olha que aqui foram duas mutações, né? 2 mudanças em base nitrogenada. Uma citosina que transformou em uracila, e olha que uracila não tem DNA, não é comum você encontrar uracila em DNA, tem, mas não é comum nesse caso aqui. E uma adenina mudando para uma citosina, né? Nessa última, houve uma mudança do aminoácido, mas a função celular continua a mesma. E nos 2 exemplos abaixo, são mudanças de aminoácido também, mas que mudanças de base nitrogenada, de nucleotídeo, que muda os aminoácidos e que muda o fenótipo celular, transformando aquela hemácia normal em uma célula falciforme que traz um prejuízo para o indivíduo, por isso a seleção natural é negativa. Então, nós estamos vendo aqui várias alterações, né, diversidades moleculares, que não necessariamente se reflete em uma diversidade fenotípica, né? Então, a diversidade molecular ela é maior que a diversidade fenotípica. Então, 2 indivíduos podem produzir uma mesma proteína, mesmo que a sua sequência de DNA sejam diferentes. Então, os três primeiros exemplos aqui e os 2 últimos exemplos aqui embaixo, né? Então, reflete isso. Então, em termos de evolução, a variabilidade genética está diretamente relacionada à evolução das espécies. E o grau de variabilidade dentro das espécies afeta diretamente a capacidade que esses indivíduos têm de se adaptar às mudanças ambientais. Dentro das populações, quando ocorre uma alteração nas frequências genéticas, a gente diz que esta população está sobre a influência dos fatores evolutivos. E dependendo desses fatores evolutivos, ela vai moldando como a população será em termos de frequência de alelos no seu futuro, né, ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em evolução, a gente está falando em alterações na frequência dos alelos, né? A gente imagina evolução, aquelas mudanças, grandes mudanças que ocorrem na população. Essas grandes mudanças que ocorrem na população, de fato, ela é um marco da evolução e ela é chamada de macroevolução. Só que para a gente chegar na macroevolução, a gente tem que passar pela microevolução, que são alterações nas frequências dos alelos dentro da população. Então, a evolução é simplesmente a mudança na composição genética das populações e das espécies ao longo do tempo pela ação dos fatores evolutivos. Então, é aí que o conjunto de seres vivos que forma a árvore da biodiversidade, em que os ramos refletem os diferentes graus de parentesco entre todas as espécies. Então, a evolução ela começa com a microevolução, que é a alteração na frequência dos alelos, para chegar naquelas mudanças grandes que a gente vê por exemplo, de hábitat, de água para solo, aparecimento de apêndices, né, patas, enfim. Essa aí a gente chama de macroevolução, mas ela começa nas alterações das frequências dos alelos, dos genes da população. Em 1930, a genética de população já estava estabelecida, então, como uma disciplina, usando bastante a parte de estatística, né, que o Fischer trouxe, né, aí tem o White e o Aldani também trazendo essas questões de como trabalhar as frequências alélicas dentro da população e como é que ela influencia na evolução. Então, como a evolução
é a mudança na composição genética da população, vai ser sempre muito importante a gente quantificar a frequência dos alelos ou dos genes da população, mesma coisa, a frequência genotípica, ou seja, a frequência do genótipo, e, em última instância, a frequência dos fenótipos, que a gente trabalha menos, porque vocês já viram que essa frequência fenotípica ela é só uma parcela da diversidade que existe no nível molecular. Então, na aula passada, nós vimos essa população de sapinho. Nessa população tem 2 alelos, o azão e o azinho, tem 3 genótipos, o azão-azão, o azão-azinho e o azinho-azinho, e tem 2 fenótipos, que é o verde compacto e o verde de manchinhas, né? E a partir daí nós calculamos as frequências dos alelos, dos genótipos e do fenótipo. Então, para a gente calcular a frequência do alelo, nós somamos quantas vezes o alelo azão aparece aqui. Então, foram 24 vezes. E nós somamos quantas vezes o alelo azinho aparece aqui. O alelo azinho aparece 16 vezes, né? E para calcular a frequência, porque nós vimos que o número absoluto pouco reflete da realidade, porque se eu falar assim, ele tem 24, essa população tem 24 alelos azão, mas 24 em quanto? Em 24 indivíduos, em 100, em 200, em quanto? Né? Em quantos alelos tem essa população? Então, a frequência, nós calculamos o número de alelos dividido pelo número total de alelos da população. Então, nós temos 20 sapinhos, cada sapinho tem 2 alelos, então nós dividimos 24 por 40, porque cada sapo tem 2 alelos. Então, a frequência do alelo azão nessa população é 0,6, ou 60%. Lembrando que a frequência vai de 0 a 1, e ela é uma representatividade da porcentagem, que vai de 0 a 100. Né? Então, quando eu tenho a frequência de alguma coisa de 1, eu digo que é 100%. E 16 dividido por 40 dá 0,4 ou 40%. Lembrando que se eu tenho que somar azão mais azinho e vai me dar 1, porque eu só tenho esses 2 alelos sendo estudados. Né? Então, azão e azinho dá 100% na população. A frequência do genótipo é a mesma coisa. Né? Eu vejo quais são os 3 genótipos presentes, quais são os genótipos que estão presentes, conto quantas vezes eles aparecem na população, aqui, né, 10, 4 e 6, e divido esse valor pelo número de genótipos totais. Então, eu tenho 20 sapinhos, cada sapo tem um genótipo, então 10 dividido por 20 é 0,5, 0,4 dividido por 20 é 0,2, e 0,6 dividido por 20 é 0,3. Né? Somando os 3 também dá 1. E, por último, eu calculo a frequência dos fenótipos, né? Então, os 2 fenótipos, o número de vezes que ele aparece na população, e eu vou dividir esses fenótipos pelo número total de fenótipo que existe na população. Existe 20 sapinhos, cada sapinho tem um fenótipo, então 14 dividido por 20, 0,7, 6 dividido por 20, 0,3. Então, aqui eu calculei essas frequências. Mas aqui está fácil, eu tenho uma população pequena, eu posso contar, né? Então, mas existem outras maneiras, fórmulas, modelos para a gente calcular essas frequências, né? Então, a gente vai traduzir isso aqui numa fórmula, num modelo que a gente vai poder usar sempre. Então, quais são esses modelos ou fórmulas, né? Então, considerando que um locus tem apenas 2 alelos diferentes, azão e azinho. Então, eu tenho 3 genótipos, né? Como nesse estudo de sapinhos que nós fizemos. Azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Então, qual é a frequência genotípica? Então, a frequência eu represento assim, ó, frequência do genótipo azão-azão é igual ao número de indivíduos azão-azão dividido pelo número total de indivíduos, né? Por quê? Porque cada indivíduo vai ter um genótipo. Então, por isso que eu divido pelo número total de indivíduos. A frequência de azão-azinho é o número de indivíduos azão-azinho dividido pelo número total de indivíduos desta população. E a frequência de azinho-azinho é o número de indivíduos azinho-azinho dividido pelo número total de indivíduos desta população. Somando azão-azão mais azão-azinho mais azinho-azinho, tem que dar 1. A frequência, né, somando a frequência de cada um deles, tem que ser igual a 1. As frequências dos alelos também pode ser calculada por fórmulas gerais. Na genética de populações, a gente chama o alelo dominante de P e o alelo recessivo de Q.
Ah, por que a gente faz isso? Porque pode ser azão e azinho, pode ser bezão e bezinho, pode ser cesão, pode ser qualquer nome que se dê ao alelo. Se falar em P, nós estamos falando do dominante. Se falar em Q, nós estamos falando do recessivo, então fica padronizado isso. O alelo P, ou a frequência do alelo azão, né? P é o azão, é igual 2 vezes o número de indivíduos azão que existe na população. Então, eu vou lá olhar, né, contar quantos indivíduos azão tem ali e multiplicar por 2. Por quê? Porque o indivíduo azão tem 2 As, né? Tem 2 azão. E eu quero calcular a frequência desse azão. Mais o número de indivíduos azão-azinho. Por que não vou multiplicar por 2? Porque o indivíduo heterozigoto só tem um azão. Então, eu só tenho que contar ele uma vez. Tudo isso dividido por 2 vezes o número de indivíduos da população. Por que eu não posso dividir só pelo número de indivíduos da população, como eu fiz lá na frequência do genótipo? Porque cada indivíduo tem 2 alelos, né, que formam um genótipo. Então, se ele tem 2 alelos, e eu estou fazendo a frequência dos alelos, eu tenho que multiplicar por 2 o número de indivíduos da população, né? Então, a fórmula para calcular P, ou frequência de azão, é 2 vezes o número de indivíduos de azão, mais o número de indivíduos azão-azinho, dividido, tudo isso, né? Tudo isso dividido por 2 vezes o número de indivíduos da população. E, obviamente, para azinho, a frequência de azinho, desculpa, ou a frequência do alelo Q, né? É 2 vezes o número de indivíduos azinho, mais o número de heterozigotos, de azão-azinho, tudo isso dividido por 2 vezes o número de indivíduos da população. Ou ainda, né? A frequência do azão pode ser calculada, porque aqui, né, desculpa, vamos voltar aqui. Nesse exercício aqui, você está usando um número, né? Quando você tem o número de indivíduos de cada genótipo. Eu tenho 50 azão-azão, 20 azão-azinho e 30 azinho-azinho, num total de 100 indivíduos. Então, eu uso essa fórmula quando eu tenho o número de indivíduos de cada genótipo. Essa segunda fórmula aqui é quando eu tenho a frequência do genótipo. Eu tenho a frequência de azão-azão de uma determinada população é 0,3. A frequência de azão-azinho numa determinada população é 0,5. E a frequência de azinho-azinho de uma determinada população é 0,2. Então, quando eu tiver a frequência dos genótipos, eu uso essa fórmula aqui para calcular P e Q. Então, P, ou frequência de azão, é igual à frequência do genótipo azão-azão, mais metade da frequência do genótipo azão-azinho. Então, eu não estou trabalhando com números aqui. Trabalhando com números é a fórmula anterior. Aqui é com frequência. A frequência de Q, ou a frequência do alelo azinho, é igual à frequência do genótipo azinho-azinho, mais metade da frequência do genótipo de heterozigoto. Né? Então, são essas fórmulas que a gente pode trabalhar para achar as frequências dos nossos alelos dentro de uma população. Então, aqui um exemplo. Em uma população de 100 indivíduos, nós verificamos que a metade dele é heterozigota para o locus azão, né? Então, metade desses 100 indivíduos, ou seja, 50 indivíduos são azão-azinho. Heterozigoto é azão-azinho. 25 indivíduos possuem o genótipo azinho-azinho e 25 indivíduos possuem o genótipo azão-azão. Então, aqui eu estou trabalhando com números. E ele pede, então, para eu calcular a frequência genotípica e a frequência gênica. Então, eu tenho que calcular a frequência dos genótipos e as frequências dos genes, ou alelos, que são P e Q. Então, vamos lá. Então, vamos calcular primeiro a frequência dos genótipos. Então, a frequência do genótipo azão-azão é o número de indivíduos que tem esse genótipo azão-azão dividido pelo número total de indivíduos da população. Então, a frequência do genótipo azão-azão é 25, que ele fala aqui, 25 indivíduos de genótipo azão-azão, dividido por 100, que é o total da minha população. Então, a frequência do genótipo azão-azão é 0,25. A frequência do heterozigoto, né? Ele fala aqui, verificamos que metade deles é heterozigoto por locus A. Então, o número de indivíduos que tem o genótipo azão-azinho dividido pelo número total de indivíduos da população.
Então, a frequência do heterozigoto é igual a 50, que é o número de heterozigotos, dividido por 100. Então, a frequência é 0,5 ou 50%. A frequência de azinho azinho é o número de indivíduos azinho azinho, dividido pelo número total de indivíduos da população. Então, azinho azinho aqui, ó, 25 indivíduos sejam do genótipo azinho azinho. Então, 25 dividido por 100, a frequência do genótipo azinho azinho é 0,25. E nós temos a soma da frequência do azão azão, mais a frequência do azão azinho, mais a frequência do azinho azinho é igual a 1. Então, nós já calculamos aqui a frequência genotípica. Agora, nós vamos calcular as frequências gênicas. Então, bora lá. Primeiro, eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas, né? Então, eu vou usar as duas para vocês entenderem a diferença. Então, para calcular a frequência do alelo P, ou a frequência do alelo azão, né? 2 vezes o número de azão-azão mais o número de azão-azinho, dividido por 2 vezes o número total de indivíduos da população, porque cada indivíduo tem 2 alelos, né? Então, a frequência de P, ou frequência de azão, é 2 vezes 25, que é o número de indivíduos de azão-azão, mais 50, que é o número de indivíduos azão-azinho, tudo isso dividido por 2 vezes 100. Né? Então, se vocês fizerem a conta certinha, muito cuidado ao calcular isso na calculadora, tá? Se vocês não colocarem entre parênteses a parte de cima para dividir pela parte de baixo, pode dar errado. Então, calcula 2 vezes 25 mais 50, dá igual, aí divide tudo isso por 200, tá? Ou bota entre parênteses. Isso vai dar 0,5. Ou, se você quiser calcular a frequência do azão pela frequência que você acabou de calcular dos genótipos, eu coloquei aqui, ó, azão a frequência é 0,25, azão azinho a frequência é 0,50 e azinho a frequência é 0,25, que nós acabamos de fazer, né? Vocês também podem. Então, a frequência do alelo P, ou frequência do azão, é igual a 0,25, que é a frequência do genótipo azão-azão, mais metade de 0,5, que é a frequência do genótipo azão-azinho. Também vai dar 0,5, obviamente, precisa dar igual, né? Eu uso fórmulas diferentes, mas o resultado tem que ser igual. E para calcular a frequência agora do alelo Q, né? Então, a frequência do Q, ou frequência do azinho, é 2 vezes o número de indivíduos azinho-azinho, mais o número de indivíduos heterozigoto, tudo isso dividido por 2 vezes o número de indivíduos da população. Então, Q vai ser igual a 2 vezes 25 mais 50, e dá igual, dividido por 2 vezes 100. Isso vai dar 0,5 também. Ou a frequência do alelo azinho, ou o valor de Q, é igual à frequência do genótipo azinho-azinho, mais metade da frequência do genótipo azão-azinho. Isso dá 0,25 mais metade de 0,5 vai dar igual a 0,5 também. Se vocês somarem a frequência do P mais a frequência do Q, tem que dar igual a 1. Então, nós calculamos aqui o que nos foi pedido nesta população. Toda a genética de populações é baseado na frequência desses alelos que foram utilizados por 2 pesquisadores, um matemático inglês chamado Hard e um médico alemão chamado Weinberg, que eles desenvolveram de maneira independente um princípio denominado equilíbrio de Hard-Weinberg, ou princípio de Hard-Weinberg, que mostra que as populações naturais elas tendem a permanecer em equilíbrio genético ao longo do tempo, a não ser que fatores externos, chamados de fatores evolutivos, atuem modificando essa frequência. Então, se essa população não tiver nenhum fator evolutivo, ao longo das gerações, a frequência que nós calculamos dos alelos dela vai permanecer mais ou menos igual, né? Sem diferença estatística nas alterações. As alterações só serão ao acaso. E ela vai permanecer sempre igual até que fatores evolutivos atuam sobre ela. Né? Nós vamos ver o princípio de Hardenberg melhor na próxima aula. Então, numa população pamítica, o que é que diz esse princípio, né? O que eu acabei de falar ali. Numa população pamítica,
ou seja, que a reprodução ocorre ao acaso, não existe preferência, não existe harém, não existe macho alfa, né? A população se reproduz ao acaso. Uma população que tende a ser infinita, e na ausência dos fatores evolutivos, as frequências alélicas e genotípicas permanecem constantes ao longo do tempo. Então, que nem a população que eu calculei agora, né? As frequências do alelo azão, a frequência de P é 0,5 e a frequência de Q, ou azinho, é 0,5 numa geração. Se ela estiver cumprindo esses pressupostos aqui, na próxima geração vai ser 0,5 e 0,5, na outra 0,5 e 0,5, na outra, até que fatores evolutivos, né, modifiquem essas frequências, e aí nós diremos que a população estará evoluindo. Hard e Weinberg perceberam que a distribuição dos alelos numa população, considerando um locus em uma população mendeliana, pode ser ajustada perfeitamente ao binomial de Newton, né? Então, lembram lá do binomial de Newton, que fala assim, A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a distribuição das frequências dos alelos ao longo da geração na genética de populações segue esse binomial de Newton. Como assim, né? Então, vamos ver aqui. Então, pensem bem que eu acabei de falar para vocês que azão pode ser representado pelo P e que azinho pode ser representado pela letra Q, né? Então, assim, nós temos a frequência sempre de P e Q, independente de ser A, de ser B, de ser C, enfim. Né? Então, se o genótipo azão-azão tem 2 alelos azão, e se azão é P, eu posso dizer que a frequência do genótipo azão-azão é P vezes P, ou seja, P ao quadrado. É pela regra da matemática, né? Então, se o alelo azão é P e se o outro alelo azão é P, P vezes P, P ao quadrado. Se o genótipo azinho-azinho é alelo azinho e alelo azinho, lembra lá da genética mendeliana, a regra do O e do E, né? A regra do E multiplica. Então, Q vezes Q é igual a Q ao quadrado. Se o genótipo azão-azinho é formado ou pelo alelo azão que vem da mãe e o alelo azinho que vem do pai, ou o alelo azinho que vem da mãe e o alelo azão que vem do pai, nós temos que o genótipo heterozigoto é P vezes Q, né, que é azão, e mais Q vezes P, que é azinho, mais azão, que eu posso formar de 2 formas esse heterozigoto. Então, a frequência do genótipo azão-azinho é 2pq. Né? Para ficar mais, P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1, que é igualzinho à expansão do binomial de Newton, lembra? A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Então, aqui é igualzinho à expansão do binomial de Newton. Só para ficar mais claro, né? Vocês podem encontrar na literatura o genótipo azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho sendo tratado como Dzão para azão-azão, Hzão de heterozigoto, Dzão é de dominante, tá? Para azão-azão, Hzão para heterozigoto para azão-azinho e Rzão de recessivo para azinho-azinho. Então, vamos olhar aqui o quadrado de Punnett, onde eu tenho o cruzamento de 2 heterozigotos. Então, azão, azinho do pai, azão, azinho da mãe. Então, quando eles se encontram, né, eu vou formar um azão, azão, um azão, azinho aqui, um azinho, azão aqui, que eu coloquei igual, né, e azinho, azinho. Então, se eu for chamar azão de P e azinho de Q, eu posso chamar, então, azão, azão de P vezes P ou P ao quadrado. Né? Então, a frequência do azão, azão é P ao quadrado. Azão, azinho é P e Q, azinho, azão é Q e P também, né? Então, eu tenho 2 deles, então a frequência do azão, azinho é 2pq. E azinho, azinho, que é o Q vezes Q, é Q ao quadrado, então a frequência do azinho, azinho é Q ao quadrado. É a mesma coisa que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então, essa distribuição de P ao quadrado, 2pq, Q ao quadrado, ela se ajusta perfeitamente à distribuição do binomial de Newton, né, dentro da genética de populações.
E aí é bom a gente guardar essa informação, porque a gente também pode usá-la para fazer os nossos cálculos das frequências de uma população. Então, mais um exercício aqui para a gente testar essas informações. Ó. Numa população humana hipotética de 1.000 indivíduos, igualmente distribuídas entre homens e mulheres, nós temos o sistema sanguíneo MN, que é controlado por dois alelos, LM e LN. Cada alelo codifica uma molécula de polissacarídeo na superfície das hemácias e pode ser distinguido por meio de reagentes químicos apropriados. Os tipos de moléculas são designados M e N. Esses MN, pessoal, são os fenótipos, tá? Respectivamente. E os alelos LM e LN são codominantes, o que quer dizer que se expressam nos heterozigotos. Um exame para o grupo sanguíneo MN constatou que nesta população a frequência do alelo LM é 0,4. Então, nós vamos chamar o LM de P. Então, a frequência de P é 0,4. Calcule a frequência genotípica desta população. Então, nós temos P, né, o valor de P, que é 0,4, e a partir daí nós vamos calcular as frequências dos alelos e genotípicas. Eu sei que P mais Q é igual a 1. Eu vou chamar LM de P e LN de Q. LM e LN tem que dar 1, né? Eu sei que LM, a frequência dele é 0,4. Seria azão e azinho, mas aqui ele chama de LM e LN, né? Então, 0,4 mais LN é igual a 1. LN é igual a 1 menos 0,4. LN é igual a 0,6. Então, eu tenho aqui a frequência de P é 0,4 e a frequência de Q é igual a 0,6. Né? Então, aqui eu tenho a frequência dos meus alelos. Mas ele pediu para eu calcular as frequências dos genótipos. Né? Então, eu vou ter 3 genótipos. LM, que é o MM, ou eu chamo de desão, que é o dominante. LM-LN, que é o MN, que eu chamo de heterozigoto, H. E o LN-LN, que é o NN-NN, que eu chamo de recessivo, embora aqui seja codominante, mas tudo bem. São os dois outros alelos. Eu chamo de R. Então, para calcular a frequência de D, de H e de R, né, eu vou usar a minha fórmula. D é o LM-LM, né, aqui, que é P vezes P. P vezes P é P ao quadrado. Então, 0,4 ao quadrado é igual a 0,16. O heterozigoto, né, é o LM e o LN, é 2 vezes PQ. 2 vezes 0,4 vezes 0,6, a frequência é igual a 0,48. E o R, que é o LN e LN, que é Q vezes Q, que é Q ao quadrado, é igual a 0,6 ao quadrado. Então, dá 0,36. Então, aqui eu calculei a frequência dos 3 genótipos. LM, 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 LN, 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 né? Se vocês somarem, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, vai ter que dar igual a 1. Né? Como foi feito aqui. Um outro tipo de exercício, numa população no Alasca, formada por 10.000 indivíduos, existem 1.600 do tipo RH negativo. Qual o número de indivíduos RH positivo homozigoto que esperamos encontrar nessa população? Então, olha só, ele só está me dando uma informação, 2 informações na realidade: o número de indivíduos total e o número de indivíduos que têm RH negativo. Então, a partir daí, nós vamos calcular o que ele está pedindo. Bom, eu sei que RH negativo, o genótipo é R1. Então, nós estamos lidando aqui com o genótipo que a gente chama de errão, que é o recessivo, né? Que o RH positivo homozigoto, eu sei que é errão. Eu sei que é o que eles querem, né? O errão é o que eles querem, ó. Ou querem um número de indivíduos RH positivo homozigoto que eles esperam encontrar nessa população. Eu sei que o meu genótipo R1, ele é calculado por Q vezes Q ou Q ao quadrado. Né? Então, a frequência do meu R1 eu consigo calcular aqui, porque ele está falando que existe 1.600 indivíduos
de RH negativo. Então, 1.600 dividido pelo número total de populações, 10.000. Então, a frequência do meu genótipo R é igual a 0,16. Então, eu já calculei a primeira coisa, né? A frequência de RHs negativos. Bom, se R é igual a 16, eu posso dizer que R é Q ao quadrado, ó, já coloquei aqui. Q ao quadrado é igual a 0,16. Mas eu quero com isso o quê? Eu quero achar o valor de Q, porque se eu achar Q e P, eu calculo qualquer coisa na minha população, né? Eu tenho o valor de Q ao quadrado, mas eu não tenho o valor de Q. Eu só tenho Q ao quadrado. Como é que eu faço para transformar Q ao quadrado em Q, né? Então, a matemática me fala que se eu tenho um exponencial, eu uso a raiz para retirar esse exponencial. Como esse exponencial é 2, a raiz que eu vou usar é a raiz quadrada. Então, Q é igual a raiz quadrada de 0,16. Né? Aí eu tirei, então, esse exponencial 2 com a raiz quadrada. Então, o valor de Q é igual a 0,4. Então, agora eu já tenho metade do meu exercício feito, porque se eu tenho o valor de Q, eu consigo achar o valor de P. Porque P mais Q é igual a 1. Se o Q é 0,4, né, então P é igual a 1 menos 0,4, P é igual a 0,6. Pronto, eu tenho o valor de P e o valor de Q. Agora eu vou achar a frequência do meu RH positivo. Então, a frequência do meu RH positivo, que é a frequência de errão, é P ao quadrado. Eu já calculei P como 0,6. Então, a frequência do meu errão é igual a 0,6 ao quadrado, que é igual a 0,36. Mas ele está pedindo aí, ó, o número de indivíduos que a gente espera encontrar na população. Então, o número de indivíduos é a frequência, que é 0,36, né? Que ele está pedindo o número de indivíduos errão, vezes o número de indivíduos total da população. Então, 0,36 vezes 10.000, 3.600. Então, eu espero encontrar 3.600 indivíduos com RH positivo nessa população, né? Então, aqui nós partimos do número de indivíduos RH negativos, transformamos isso numa frequência, a frequência do genótipo. A partir da frequência do genótipo, nós achamos a frequência do alelo, que, né, porque o genótipo que ele nos deu foi do RH negativo. A partir da frequência do Q, nós achamos o P, e com o P e Q já calculados, nós calculamos qualquer genótipo desta população. Né? No caso aqui foi pedido o RH positivo homozigoto. Bom, a distribuição de frequências ao longo da população, ela segue um padrão, né? Então, por exemplo, aqui em azul, nós temos a frequência do azinho, em vermelho, a frequência do azão, e em verde, a frequência do azão. Numa população natural, se a frequência do genótipo azinho é 1, ou seja, 100%, obviamente, a frequência do azão e do azinho é 0, porque ele só tem azinho na população. À medida que a frequência do azinho vai caindo, a frequência do heterozigoto e do homozigoto dominante vai crescendo, até que, quando a frequência do azão é 1, a frequência dos outros dois genótipos são 0. Eu chamo a atenção para vocês com relação ao heterozigoto. Nós nunca teremos, numa população natural, uma população de 100% em equilíbrio, né? Uma população que seja em equilíbrio, uma população que tenha 100% de heterozigotos. Porque toda vez que um heterozigoto cruza, ele tem que obrigatoriamente formar azão e azinho. Né? Ele vai formar esses indivíduos quando dois heterozigotos se cruzam. Então, numa população natural em equilíbrio de Hardt-Weinberg, a frequência do azão ele só atinge até 50%. Né? Então, quando ele atinge esta frequência, né, de 50%, a frequência do azão e do azinho é de 25%. Né? Então, ele não passa disso. Se você tiver uma população
cujo a frequência do heterozigoto seja de 100%, essa população está sob as forças de fatores evolutivos. Alguma coisa está eliminando o azão-azão e também eliminando o azão-azinho, porque numa população em equilíbrio, ele só chega a 50% de indivíduos dessa população. Bom, pessoal, dito isso, aqui nesses slides tem 4 exercícios para vocês resolverem, tá? Eu vou deixar a lista, né, com esses 4 exercícios. Vocês, por gentileza, resolvam, né, que na próxima aula a gente vai corrigir com vocês e tirarem as dúvidas, tá? Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Até a próxima. Um abração.